Graças e paz, amados irmãos, saudade de todos, né? E curtindo o dia a dia do isolamento aqui, estudando mais a palavra de Deus, construindo novos estudos, me dedicando a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O desejo do meu coração é que você também busque, né, esse conhecimento. Nós terminamos a nossa série de estudos sobre Sede Vós Perfeitos. Vamos começar agora uma série de estudos sobre como entender o livro de Apocalipse. Temos um guia fácil para entender o livro de Apocalipse, assim como também alguns comentários, como o comentário de Champlin, de Matthew Henry, de Wisby. E vamos estudar sobre Apocalipse, certo? Só que antes da gente estudar sobre Apocalipse, antes da gente entrar no livro da Revelação especificamente, né, a gente gostaria de trazer uma compreensão sobre profeta, sobre profecia, bem como uma síntese dos acontecimentos dos últimos tempos. Tá? Isso vai ser de grande valia para que a gente possa compreender melhor o estudo que a gente vai fazer sobre Apocalipse. Então, hoje vamos pensar sobre profetas e profecia. Vamos analisar um pouquinho quem eram os profetas, como as profecias se montavam, tá? E, como introdução, a gente precisa entender que cerca de 25% da palavra de Deus foi escrita na forma de profecia. Isso é o equivalente, em volume, a uma porção semelhante ao Novo Testamento, tá? E aí isso vai transformar a profecia, o tema da profecia, num assunto extremamente relevante para quem deseja entender a palavra de Deus, tá? E hoje vamos ver sobre profeta, sobre profecia, bem como algumas instruções para uma correta interpretação do texto bíblico. Possivelmente essas instruções fiquem para a próxima semana, tá certo? Então, primeiro os profetas. Apesar de normalmente eles serem considerados anunciadores do futuro, os profetas eles passavam a maior parte do seu tempo proclamando as palavras do Senhor para aquela geração deles, né, os seus contemporâneos. Só que, embora os profetas proclamassem a mensagem de Deus para o presente, ou seja, para aquele tempo em que eles estavam, era natural que ele também se referisse, né, no futuro. Essas profecias iriam refletir no futuro à medida que eles se referiam, por exemplo, às ameaças de punição do Senhor por conta da desobediência ou às promessas de bênção. O verdadeiro profeta, ele não traz à luz, ou seja, ele não cria a sua própria profecia. Hoje, infelizmente, nós temos um número muito grande de pessoas que estão nessa dimensão, né? De criarem as suas próprias profetadas. E o verdadeiro profeta não anda nessa dimensão. A profecia vem de Deus a partir de revelação direta. A gente tem esse sentido expresso, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que vai dizer: o ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Nós estamos usando a versão bíblica da mensagem, ok? Então, visto que nosso Deus ele conhece todas as coisas e que o nosso Deus não mente, a mensagem de uma profecia verdadeira, ela vai ser completamente precisa, ela vai vir com exatidão. E de fato Deus classifica alguém como falso profeta, mesmo se apenas uma de suas profecias não se concretizar. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: ó, se o que o profeta disse em nome do Eterno não acontecer, obviamente o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta que deve ser ignorado. Então, se a profecia realmente acontece, né? Como é que a gente vai identificar? Temos esse caso que a profecia não se cumpre. Mas e se a profecia acontece? Isso garante que o profeta é de Deus? Não, não vai garantir. Vamos lá. Deuteronômio 13, versículos 1 a 4, diz assim: se um profeta ou um visionário se levantar da sua comunidade e anunciar um milagre, um sinal ou uma maravilha, e o que ele anunciou acontecer,
e por conta disso ele disser, ou seja, ele distorcer, desvirtuar o caminho do seu povo, a condição do seu povo, tirar a adoração, né, o sentido da adoração plena, que é Deus. Tudo deve culminar para o Senhor. Mas um profeta que possivelmente tenha anunciado o milagre que aconteceu, disser: vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada. Deus diz, não deem atenção a ele. O Eterno, o seu Deus, está testando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração. E quais seriam esses deuses? Né? Seriam os deuses de barro, os deuses de pedra? Não. Né? Pode ser convocado a uma forma diferente de culto, pode ser a uma interpretação bíblica invocando um consumismo exacerbado de determinadas coisas. Infinidade de variantes aí podem ser interpretadas como idolatria. A Bíblia diz, nesses versículos, né, o seguinte: o Senhor diz, o Eterno seu Deus está testando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração. Vocês devem seguir apenas o Senhor, apegar-se a Ele com profunda reverência, obedecer aos seus mandamentos, ouvir atentamente ao que Ele diz e lhe servir. Devem apegar-se a Ele por amor à vida. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 13 a 19, nós vamos ter uma descrição mais completa do que é um profeta. Diz assim a palavra de Deus: sejam leais ao Eterno, seu Deus. Essas nações que vocês estão prestes a expulsar do país se associam com magos e feiticeiros. Não será assim com vocês. O Senhor proíbe essas práticas. Versículos 15 e 16. O Eterno levantará um profeta para Israel que sairá do meio de vocês, do convívio de seus irmãos. Um profeta como eu. Aqui é Moisés que está falando, né? Deem todo o crédito a ele. Foi isso que vocês pediram ao Eterno, o seu Deus, no Horebe, no dia em que estavam reunidos na montanha, quando disseram: já não conseguimos ouvir mais o Eterno, não suportamos ver mais fogo, vamos morrer. Versículos 17 a 19. E o Senhor me disse: eles estão certos, disseram a verdade. Vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles, eu direi o que ele deve falar, e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvido às minhas palavras transmitidas por ele, vai acertar as contas comigo. Então, primeira coisa que a gente vê, versículo 14, é que o profeta de Deus é diferente do mago ou do feiticeiro. No versículo 18 a gente vai perceber que Deus coloca as palavras. Eu direi o que ele deve falar. Então Deus coloca as palavras na boca do profeta. Versículo 18 também a gente vai encontrar que o profeta diz tudo aquilo que Deus lhe manda dizer. Ó, eu direi o que ele deve falar, e ele passará ao povo tudo o que eu disse. E a última parte, que é importante a gente entender também, as pessoas devem ouvir a mensagem do profeta. Versículo 19. Ó, e a pessoa que não der ouvido às minhas palavras transmitidas por ele, vai acertar as contas comigo. Então a gente pode afirmar de maneira clara que a função dos profetas do Antigo Testamento era reforçar a lei, ou seja, eles conduziam o povo, orientavam o povo a obedecer à aliança. Deus fez uma aliança com a nação de Israel. E no capítulo 28 a 32 de Deuteronômio, ele descreve os benefícios de obedecer à aliança, né? O que quer dizer é que os profetas tinham uma vida bastante ocupada, né? Por estar passando sempre para aquele povo essas ideias de que bênçãos e maldições estavam sobre as suas vidas, fruto da obediência ou da desobediência. Mas é importante saber que os profetas não inventaram as bênçãos ou as maldições encontradas ali nos livros que eles escreveram. Eles simplesmente citaram as condições descritas em Deuteronômio 28 a 32. Então está aí o sentido do profeta. E a profecia, né? A profecia ela serve a pelo menos dois propósitos. O primeiro deles é testificar de Jesus e assim honrar a Jesus, trazer glória a Jesus. Apocalipse 19, versículo 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
E o segundo propósito é revelar a vontade de Deus nos acontecimentos da história, tá? Particularmente quando ela se refere a julgamento do mal, né? A desobrigação de julgamento, a concessão de bênçãos. Então, grande parte da profecia, ela é direta e objetiva, ela não tem nenhum equívoco. Tratando-se de pregação e predição, não traz nenhum apetrecho, nenhum adorno, nada. Ela é objetiva e clara. E nesses casos, o contexto imediato, né, normalmente, vai fornecer o pano de fundo para a interpretação. Por exemplo, Mateus 20, versículo 19, está escrito assim, ó, eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Glória a Deus por isso. Né? É o cumprimento de uma profecia que foi expressa de maneira extremamente clara. Então, a literatura profética, tá, em geral, ela é diferente da literatura das epístolas. Tá? E nesses casos não espere assim um tema firmemente ligado de uma ordem cronológica, porque nesse sentido da profecia, as cenas descritas, né, na literatura profética, elas são, na maioria das vezes, associadas à dinâmica de um sonho. Tá? Você, às vezes, sonha e não lembra do que sonhou, ou tenta ligar os pontos daquilo que sonhou, tem uma série de confusões, né? E com essas impressões que a gente tem no sonho, né, impressões passageiras, indo e voltando no tempo, se misturando entre os acontecimentos, é assim que muitas vezes a profecia acontece. De fato, Deus usou sonhos ou visões fantásticos, né, para revelar sua mensagem aos profetas. Gênesis 37:7 descreve um sonho desse tipo. José teve esse sonho, né? Olha lá o versículo 7. Ele diz assim, falando sobre José. Ele disse, ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. No livro de Isaías, capítulo 6, está descrita uma visão que foi dada a Isaías. Diz assim, ó, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Aleluia. Então, os profetas, eles recebiam visões quando estavam acordados e sonhos quando dormiam. É o que o Senhor diz lá em Números, capítulo 12, versículo 6. Ó. Ouçam com muita atenção o que estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Senhor entre vocês, eu me revelo a ele em visões. Eu falo com ele em sonhos. Então, que o Senhor aplique nessa porção desse conhecimento sobre profeta e profecia à minha vida e à sua vida. E na próxima semana a gente vai continuar falando sobre as profecias e como interpretar a profecia. Para daí depois a gente entrar em outro estudo sobre os últimos acontecimentos, para que dessa forma a gente venha ter alento naquilo que a gente lê na palavra de Deus com relação ao que Deus já deixou para nós escrito, com relação ao que possivelmente estejamos vivendo, né? Como um anúncio do Senhor, do seu poder, né? E mostrando a nossa pequenez e que devemos nos aproximar dele e que devemos reconhecer que dependemos dele e que devemos reconhecer que em Jesus nos aproximamos dele e somos cumulados de bênção sobre bênção, graça sobre graça e ainda haveremos de habitar com ele por toda a eternidade. Então é bom estudar a palavra de Deus. É bom ouvir sobre a palavra de Deus. E é bom adorar a esse Deus. Fiquem com Deus.